Olá, meu nome é Matheus, eu opero no mercado, me tornando mais um operador de mercado do que somente um operador de dólar. Então, por vezes, a minha estrutura que eu faço de manhã cedo no canal do Telegram de preparação da manhã, ele me abre possibilidades de operar outros ativos, e aí esses outros ativos aí, por causa de alguma notícia, por causa de alguma coisa, por exemplo, Vale, eu opero depois que eu vejo alguma notícia vindo do minério e aí eu monto algumas posições. Então, me torno mais um operador de mercado do que especificamente um day trade ou algo assim. Vamos lá. Nesse vídeo aqui eu tirei algumas partes daquele livro Flow, que ele fala de quando você entra num modo no automático, na fluidez do mercado. Quando você entra na sua atividade de forma que ela saia fácil a atuação nela. Então, o que eu tenho nela aqui? A primeira coisa que a gente olha é a habilidade. A habilidade tem a ver com a técnica. O quanto você está preparado, o quanto de replay você faz de tela, o quanto você visualiza a tela, o quanto da técnica você tem suficiente para suprir aquela necessidade, seja ela no mercado, seja ela voltada para a sua atividade que você trabalha no seu emprego ou qualquer outra área. Quando a gente pensa no desafio, o quanto mais de desafio o mercado coloca na gente, o quanto mais a dificuldade tem, a ansiedade que causa, ele está ligado ao desafio. Então, a primeiro princípio, a gente está num desafio bem baixo, aquele desafio que não te estimula a fazer nada, é um desafio que não te exige que você tenha que fazer alguma coisa. E assim também a habilidade é extremamente baixa. Então, nesse cenário aqui, a gente tem aquele momento em que você está assistindo televisão, o qual não tem desafio nenhum e também não tem habilidade nenhuma. Da forma que você quiser, você assiste TV, acompanha redes sociais, assim vai indo. Você passa horas sem ser desafiado a fazer alguma coisa, sem ter aquele frio no estômago para fazer algo. Então, nesse ponto aqui, normalmente ele é chamado de tédio, momento tédio aqui, que é o momento em que você não tem aí não precisa ter habilidade, tédio, e não tem também nervosismo. Opa, deixa eu tirar isso aqui e colocar tédio. Não tem habilidade, não tem ansiedade, não tem nervosismo para fazer isso aqui. Então, tédio. Depois a gente vai ter o cenário aqui onde a gente encontra a habilidade extremamente alta, mas o desafio é um desafio simples, é algo extremamente simples fazer aquilo. Esse momento aqui ele é chamado de controle. Por que controle? Porque você consegue na técnica resolver tudo o que você tem de desafio, porque o desafio não exige muito de você. Então esse cenário aqui ele é chamado de controle. Quando você, com a sua técnica, você consegue controlar essa habilidade. Quando você está nesse cenário, nesse quadrante onde o desafio é extremamente alto e a sua habilidade é baixa, então esse quadrante aqui é o quadrante maior, mais perigoso que a gente tem. Nesse quadrante aqui é o cenário em que dá a ansiedade, aquele cenário que você vê a operação chegando na sua frente, você está vendo o rompimento acontecendo, você vê a operação, você tem respeito pela operação, para não chamar de medo, você tem respeito pela operação, tá? É um desafio extremamente alto, porque ele passa em milésimo de segundos, mas a sua habilidade é muito baixa, E aí você acaba entrando num cenário aqui de ansiedade. Esse cenário aqui é o pior cenário, que é o que a maioria dos operadores de mercado se encontra. Deixa eu pôr aqui na cor preta. Ansiedade. Por quê? Ele vê a operação, ele entende de mercado, ele entende de mercado, ele vê a operação, ele compreende o que está acontecendo, ele entendeu o cenário macro, ele entendeu toda a estrutura. Mas quando ele revolta para a habilidade dele, ele treina muito pouco.
Quando a gente vai fazer replay individual, por vezes eu faço a seguinte pergunta: tudo bem, quantos replay você faz por dia? A pessoa às vezes faz um, às vezes não faz nenhum, porque o mercado é todo dia diferente. Sim, ele é todo dia diferente. Todo dia é diferente, mas ele tem características parecidas. Ele acontece em movimentos dentro do mercado muito parecidos. É por isso que a gente opera fluxo. É por isso que a gente vê movimentos muito parecidos de um dia para o outro. E quando você está no desafio extremamente alto, que é o momento de tensão, é o momento de execução da ordem, e você tem uma habilidade baixa porque você não está treinando, porque você faz um treinamento por cima só, você acaba entrando nesse cenário aqui. Desafio alto, habilidade baixa, ansiedade, nervosismo, a operação, você entra na operação por vezes, entra atrasado, a operação volta um pouquinho, você pula fora, você acaba caindo nesse cenário aqui. Depois vai ter o quarto cenário, que é o chamado de flow, que é o fluidez. Nesse cenário aqui, você tem um desafio alto, mercado financeiro sempre nos desafia. Quando a gente vê a operação, quando eu vejo a operação minha, que é de tendência, que é operações de tendência, eu trabalho muito operações assim. Eu trabalho muito aquelas operações lá que o mercado está lateral, 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 e aí ele vai indo até que chega um determinado momento em que a gente encontra, deixa eu tirar esse aqui, a gente encontra as regiões do canal, quando o mercado fizer o seu rompimento, seja ele para cima ou para baixo, é o momento da minha operação. Nesse momento é a minha operação. Aí o mercado vai e entra em tendência. Então eu começo a operar o meu mercado, a minha operação, quando o mercado entra em tendência, isso através do fluxo. Essa é a minha operação. Tem pessoas que gostam do mercado lateral, então o momento de fluidez dele, a habilidade da pessoa, a habilidade que ela tem é na atuação nas extremidades do mercado, como o mercado está se comportando, como ele está indo. E aí, quando o mercado entra em tendência, ele pula fora. Essa pessoa sai fora do mercado e diz: beleza, daqui para cima já não é mais a minha operação. Se eu tiver fazendo isso aqui, se eu tiver operando o canal, eu vou me sentir nessa situação aqui. Porque o desafio de operar o canal é alto. Para mim, ele está sempre no meio do caminho, sempre no meio do caminho. E aí, a minha habilidade é baixa, ainda é baixa, e aí eu acabo deixando ele de lado. Não quer dizer que eu não opere o mercado, eu opero o quê? Eu opero o mercado entrando em tendência. Quando ele entrar em tendência, é o meu mercado, é o mercado que eu quero atuar. Então, portanto, meu momento de fluidez está aqui. Meu momento de fluidez no mercado está quando o mercado entra em tendência. A gente tem que trabalhar o quê? Que a gente pode escrever fluidez, que é o momento em que você tem desafio alto. Para mim aqui o rompimento é um desafio extremamente alto, só que a minha habilidade me passa a tranquilidade. A minha habilidade que eu tenho de treinamento de rompimento traz a tranquilidade para essa operação. Então, tem desafio? Tem. É alto? É. Mas a minha habilidade é alta também e eu consigo suprir a necessidade. Portanto, quando a gente volta aqui para pensar nesse cenário aqui, para aliviar um pouquinho da tensão, você pode pensar: e a minha técnica? Como está a minha técnica? É alta? É preparada para isso? Sim, eu posso recorrer para a técnica para suprir o desafio. Então, nesse momento aqui, desafio é alto, mas eu vou para a técnica para meu conforto da operação. Quando a operação é a sua operação é uma só, né? E aí você tem a técnica fraca naquela operação. Você tem um desafio alto, que o mercado é sempre desafio alto. Esse quadrante aqui não serve para o mercado, está sempre um desafio alto. E aí você acaba tendo o quê? Baixa habilidade. Isso vai te trazer nervosismo. Opere somente o que é bom. No que você é bom?
Já pensou onde você é bom? Operações de tendência, operações de mercado lateral. Qual mercado que você é bom? Em qual mercado que você é uma pessoa operadora de mercado que tem confiança nas suas operações? Tenha confiança. Busque ser o melhor no seu ponto forte, no que você já é bom. Quando eu me encontrei no mercado, foi um momento em que eu disse, beleza, já operei várias formas diferentes, mas agora eu tenho que focar pelo menos em uma operação, uma forma de operar, para eu poder tirar dinheiro do mercado. E foi assim que aí eu encontrei na época, era um mercado que estava dando muita absorção, eu fui para a técnica da absorção, como é que ela trabalha, como é que a absorção funciona, para quê? Para aliviar o desafio do mercado, tirar um pouquinho do desafio, indo por uma habilidade bem apurada, bem de confiança, e aí eu comecei a fazer operações de confiança, Qual que é a minha operação de confiança naquele momento? Era leilão do cheio, a absorção durante o mercado, nesse mercado passado, era bastante absorção, o rompimento era um pouquinho mais difícil aí na época, e aí eu estava fazendo over também no índice aí eu estava fazendo over. Então essas eram minhas operações de confiança, eu foquei só fazer dinheiro nessas operações. Eu via rompimento, mas não fazia. Depois, com o tempo, entrou mais uma operação chamada de rompimento e hoje basicamente eu opero ela, rompimento em entrada de tendência. Por quê? Porque eu dominei a habilidade do rompimento, domine a habilidade do que você quer fazer. E aí depois, primeiro você vai tentar corrigir o que você é bom, onde você já é bom, potencializar o que você é bom, para depois você tentar corrigir o que você ainda não é bom. Quando você já tiver uma operação de confiança, uma operação que te passe clareza no mercado, uma operação da qual você já está fazendo dinheiro, você vai para uma segunda operação. Essa segunda operação é algo que você ainda não é bom e você vai treinar ela no simulador, vai executar várias vezes, vai ver os cenários condicionais que o mercado causa nela. Quais são os cenários para um rompimento? Quais são os cenários para uma absorção no canal? Eu gosto dessa segunda absorção. Então hoje eu opero a entrada de tendência, que está aqui. Depois eu opero a voltadinha, chamada pelo grafista de pullback. Então é a absorção a favor da tendência. E eu gosto da continuidade também. A continuidade, se o mercado continua fazendo topos e fundos, eu continuo pensando em operações chamadas de minhas operações. Primeiro, entrada de tendência, depois eu tenho outra chamada de absorção a favor da tendência, depois eu tenho mais um rompimento a favor da tendência, e aí eu tenho mais uma absorção a favor da tendência, mais um rompimento a favor da tendência. Portanto, minhas operações hoje elas trabalham a favor da tendência, caso que não se encaixam no canal. E aí eu evito, porque eu posso dizer para você, eu ainda não sou bom no mercado de canal e não tem nada de errado, meu financeiro é feito no mercado de tendência e o dia que aparece essa operação, eu entro com uma mão maior, uma mão mais, minha mão confortável aí, para quê? Para poder tirar financeiro nas operações onde eu sou bom. Onde você é bom? A pergunta é essa. Onde você é bom? Já se perguntou onde você é bom? Que a partir dali você vai entrar nesse cenário aqui. Se você operar operações que você ainda não é bom, você vai estar nesse cenário aqui. Alto desafio, técnica baixa, confiança baixa, ansiedade, nervosismo. Se você